Olá, pessoal, tudo bem? Este é o programa Pense Comigo. Eu sou o escritor Carlos Araújo, autor deste livro, Um Brinde ao Nada. E aqui na minha frente está o jornalista Lucas Lorde. E o tema de hoje é desdobrado em 3 aspectos, aliás, 3 temas, né? Que é o livro, que tem novidade, que é o Mundial de Futebol e que é a geopolítica. Lucas, qual a expectativa para a nossa fala de hoje? Tudo bem, Araújo? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Então, hoje a gente vai tratar aqui de assuntos assim muito quentes, de assuntos que estão em evidência na mídia. Primeiramente, eu queria agradecer a toda a equipe do Estúdio 48. Temos aqui mais um episódio do Pense Comigo. Lembrando para você que está assistindo a gente no YouTube, nas redes sociais, o Instagram do Pense Comigo, tem o Instagram do Estúdio 48, que é lá onde a gente posta os cortes, tem o YouTube do Estúdio 48, então vai lá, siga a gente, ajuda a engajar, curta, comenta, compartilha. Instagram de Pense Comigo, Estúdio 48, tem os cortes, e no YouTube tem os vídeos completos. E lembrando aqui que também no Pense Comigo, além no estúdio aqui do 48, além do programa Pense Comigo, tem outros programas também. Tem o programa do Estúdio 48 Entrevista com o Leandro Amaral e o Savoy, que eles entrevistam várias personalidades de Sorocaba e região. E também tem o programa do Dirigidor Legal, que eles entrevistam as personalidades do transporte, os trabalhadores do transporte de Sorocaba e região. Então, o que você está esperando? Deixa o like, siga as redes sociais do Dirigidor Legal, do Pense Comigo, do Estúdio 48, ajuda a gente a engajar. E eu estou aqui com o Araújo, que a gente vai falar de vários assuntos aqui, né, Araújo? Inclusive, tem um assunto aqui muito importante, que é sobre o seu livro, né, Araújo? Exatamente. E você falou desses canais, esse programa aqui também vai ser transmitido no canal, no meu canal no YouTube, @escritor Araújo. Sim. Olha, E aqui o aí é Pudim novidade, né? Aqui o Pudim já colocou o card aqui. Já tem a data de lançamento, ó. Lançamento do livro do Araújo. Mostra aí, Araújo, o livro. Ó, Um Brinde ao Nada, lançamento dia 9 de agosto. Não é 9 de julho não, pessoal. É 9 de agosto, lançamento do Um Brinde ao Nada, na Livraria Nobel de Sorocaba, das 16 às 18 horas. Lançamento, a gente conseguiu finalmente marcar essa data especial aí. Assim, um lançamento, né, Araújo? É uma data assim, muito especial para todo escritor, né? O escritor tem todo o processo lá, ele escreve o livro, ele publica o livro e tem um lançamento que não só ajuda a divulgar, mas faz parte de todo o processo, né? Você receber seus amigos, você receber sua família, faz parte da venda, faz parte da resenha, entendeu? Então o lançamento é um processo assim que todo escritor precisa, que todo escritor ele almeja, né? Inclusive a gente foi lá na Feira do Livro do Pacaembu, e eu gostei muito, foi muito interessante porque aquilo lá, depois de todo o processo de escrita, de publicação do escritor, a gente vai lá buscar os leitores, porque os leitores é muito importante para o escritor, porque sem os leitores, o escritor acaba não tendo, assim, não alcançando seu objetivo, né, Araújo? E eu fui com você lá e foi muito importante essa experiência lá, a gente foi lá vender o livro, conversou com bastante gente, né, Araújo? O que você achou lá daquela experiência lá? Começando pelo início, você falou sobre as etapas, o lançamento e participar de uma feira de livros como etapas do processo de produção de um livro. O livro começa com a ideia que o autor tem, o livro começa com a escrita, ele vai escrevendo por um período X e depois vem a publicação. São etapas de produção. Essa produção precisa se completar. Então, o livro chegar às mãos do leitor e da leitora. E aí que está a etapa do lançamento, está a etapa de o autor ir onde o público está, como nesta feira do livro. Então, que eu estou fazendo hoje, nessa fase, é ir em busca do leitor, porque é nas mãos do leitor e da leitora que se conclui esse processo de produção do livro e
também o livro ganha sentido. O livro Sim. foi escrito para ser lido, né? Uhum. Então, é o que eu estou fazendo. E o lançamento que você anunciou, 9 de agosto, um sábado, facilita todo mundo comparecer, ou seja, a maior parte das pessoas, com certeza, é uma agenda, foi pensada Sim. nesse sentido também, E é legal que também permite o comparecimento de mais gente. que livraria assim, um ambiente assim, bem propício, né? Lançamento, um ambiente assim, bem acolhedor, familiar, tudo, né? Tem tudo a ver, E né? eu já fui na Livraria Nobel lá, cara, Livraria Nobel é uma das melhores livrarias que tem em Sorocaba. Então, pode ir lá, que lá você vai encontrar todos os livros, você vai encontrar um ambiente assim muito acolhedor. É muito familiar lá. Eu gostei muito, assim. Eu fui lá a última vez, teve um lançamento lá, né, Araújo? Tem questões práticas também, um amplo estacionamento, Tem. facilidade de acesso. Fica na área central. Exatamente, em área central. E o interior da livraria também é bastante amplo, bem aconchegante, é um local muito acolhedor e um local de livros, né? Sim. E nesse dia, o meu livro vai estar lá como protagonista, esperando você. Sim. Um brinde ao nada. E Araújo, você é muito ansioso pro lançamento? Assim, o que você está mais ansioso, pro lançamento ou pro churrasco do Leandro? Que o Leandro aqui falou que vai fazer um churrasco, né? Ele até colocou fotos lá no WhatsApp. Eu já estava ansioso, né? Depois que ele colocou as fotos lá, né, Leandro? Então, colocou as fotos lá, eu fiquei, pô, e o churrasco? Quando vai sair agora? Agora aguenta, Leandro. Agora vai ter que sair churrasco aí. Eu estou mais ansioso para o lançamento, sabe por quê? Atrair pessoas para um livro é mais difícil, entendeu? Então. Você precisa churrasco, convencer. Churrasco é mais fácil. Churrasco é mais fácil. Você fala você assim, já atrai pelo cheiro. Já atrai pelo cheiro. Você fala assim, vai ter churrasco e já vem um monte de gente já. Então, brincadeiras à parte, a ansiedade de um lançamento é sempre natural. Você calcula quantas pessoas poderão comparecer, né? Tem essa expectativa pela quantidade de livros que você vai disponibilizar lá e também pela intensidade com que você divulga. Ontem mesmo eu passei mais de 1 hora distribuindo esse card para uns 300 apps para toda a imprensa. Você está divulgando, a divulgação então, é mil. Divulgação intensa. Será que vai faltar livro, Araújo? Olha, eu acredito que não. Eu acredito que não. Nossa, vai tudo embora no lançamento. Pode ser, tomara. Tomara, né? Tomara que a expectativa, assim, que vamos supor, você leva todos os livros, o seu objetivo é que não tenha mais livro, né? Que você saia do lançamento lá com todos os livros vendidos. Inclusive, pessoal, lembrando aqui até que o Araújo tem uma experiência, né? Um brinde ao nada, mas não é brindes aqui não, tá? Tem até um caso, né, Araújo? Você ofereceu para a pessoa, a pessoa achou que era um brinde. Eu pus o livro na mão dela, ela falou, é para mim? Ela fez uma brincadeira, né? Sim. Falei, não, estou vendendo. Eu gostaria que você conhecesse o livro. Aí ela falou assim, mas está escrito um brinde aqui, entendeu? Ela falou por brincadeira também. Eu falei, opa, nem tinha percebido esse aspecto. Então. Mas fala assim, não, isso aqui tem um valor, não é brinde não, isso aqui tem um valor. Aí, lembrando também que o livro também está na Amazon, né? Na Amazon, você se esqueceu o nome do autor, Carlos Araújo, lembrando só do título, Um Brinde ao Nada, e digitando lá, já aparece esse livro e lá você lê a sinopse, que é um pequeno resumo, e você encontra também disponibilizado o texto inicial, que é uma palavra do autor, falando da obra, e outro texto, que é o primeiro capítulo, onde você tem uma espécie de tira-gosto da história. Então, pessoal, lá na Amazon tem um resumo e tem a amostra. Você clica na amostra, tem o primeiro capítulo, você pode ler de forma gratuita. Que nem você vê o livro lá, você está na dúvida se é bom ou não. É só ler essa amostra. Você lê essa amostra assim, e daí você decide se vai comprar ou não. Por isso que é muito importante, né, Araújo? O primeiro capítulo de um livro, né? Assim, você já começar a arrancar bem, né? Assim, você já mostrar para que o livro veio, né? Por isso que é importante. A Amazon sempre dá essa amostra para você ler. Você que está na dúvida se vai comprar ou não, você lê essa amostra e vê como que é a história. E assim, na Amazon é muito fácil acesso. O Araújo, nas redes dele, está sempre publicando o link da Amazon. E na Amazon lá você clica, tá tudo certinho lá, você só colocar o nome lá, ou clica direto no link, já vai direto na página. Tem a parte lá do comprar com clique, você compra lá, você pode pagar por Pix, por cartão. É extremamente fácil, que nem eu fiz a minha compra, eu comprei lá, instantaneamente já estava o livro disponível para mim. Então, assim, se você quer a versão e-book, que lá na Amazon, lembrando, a Amazon é apenas a versão e-book, hein?
Então, se você quer a versão e-book para você ver no seu Kindle ou no seu aplicativo lá de ler o texto no celular, você pode ir lá na Amazon e comprar o e-book do Um Brinde ao Nada. E se você quiser a versão física, você pode entrar em contato com o Araújo aqui nas redes sociais dele, ou também ir no lançamento. Qual que é a sua rede social mesmo, né? Qual que é, Araújo? Qual que é a sua rede social? Falei. Escritor, Carlos Araújo, no Instagram, e, repetindo, meu canal no YouTube, @Escritor Araújo. Então, para fechar aqui o Um Brinde ao Nada, ó, lançamento dia 9 de agosto, na Livraria Nobel, das 16 às 18, vai cair num sábado, né, Araújo? Exatamente. Então, aí marca na sua agenda, ó, se você tiver viagem nesse dia, eu vou viajar para o México, vou viajar para Dubai, vou viajar para Paris, desmarca. Desmarca que vale muito mais a pena. E no lançamento do livro do Araújo, Um Brinde ao Nada, na Livraria Nobel, imperdível, vai lá, adquira seu livro, que vai ser um momento histórico para o Araújo, para o livro e para o mundo da literatura, né, Araújo? E só para deixar um tom do que é a história, da intensidade com que ela absorve o leitor, é o seguinte, é uma história de uma tragédia familiar, que é uma espoleta para perguntas fundamentais. Quais são os limites entre loucura, a ambição, a crueldade? Até que ponto a família é um porto seguro e quando deixa de ser uma célula de abrigo e paz? Por que acontecem tragédias entre pais e filhos? É o tema da família, cravejada de pontos como ambição, poder, sim, crime, suspense. Você lê como a história, você tem a ideia de como se ela fosse um thriller, sim, e contada de forma diferente, com uma narrativa que completa. Com uma narrativa que... Como é que é feita a narrativa? A narrativa do ponto de vista dos personagens. Dos personagens, sim. Eles contam em primeira pessoa o envolvimento deles na cena direta que detona a história, quer dizer, que deflagra o início da história, e depois todos os personagens que estão envolvidos, direto ou indiretamente, também contam seus pontos de vista. O efeito é legal. Sim, e quem lê o resumo já identifica a história, né, Araújo? Sim, se a pessoa já conhecer a história, porque é uma história muito famosa que aconteceu na crônica policial brasileira, né? Exatamente. Então, quem lê o resumo já identifica a história. Mas só que, assim, é inspirada nessa história, mas, assim, ó, como é uma obra de ficção, então tem coisas diferentes, não é assim, inspirada exatamente no que aconteceu. O Araújo se inspira na história, né, Araújo? Parte dela. Parte dela, mas ele coloca a história... Conta essa história também. Sim, não? Mas ele coloca, assim, a criação dele numa história inspirada, né? Inclusive com um personagem que se destaca, junto com a protagonista. Ele é o antagonista dela, e que acontecem muitas coisas delirantes. E esse delírio tem a ver com a atmosfera, com o clima da história. Sim. Então essa história assim é incrível. Eu já li, eu fiz parte da revisão, já li a história, então recomendo. Lançamento dia 9 de agosto na Livraria Nobel, Um Brinde ao Nada, e também tem na Amazon. E também você pode entrar em contato com o Araújo nas redes sociais dele e pedir o livro físico. Então, e vamos... Já estou distribuindo o livro físico. Já está distribuindo o livro físico. E o pessoal já está acessando o livro na Amazon também. Já está tendo muitos pedidos já. O Araújo já está vendo no direct do Instagram do Araújo lá, aquele monte de gente pedindo. Então, não perca sua chance de obter Um Brinde ao Nada, o segundo lançamento de livro de ficção do Araújo, né, Araújo? Primeiro foi O Ódio Solto no Pasto, e Um Brinde ao Nada é o segundo lançamento de ficção do Araújo. Lembrando que O Ódio Solto no Pasto foi vencedor do Prêmio Sorocaba de Literatura 2023. Sim. Espero você no lançamento deste livro, conto com a sua presença e vamos lá. Bora lá? É um convite. Bora lá, compareçam lá. Mudando de assunto, Araújo, você jogava bola? Eu era muito ruim, Lucas. Que nem eu. Eu era tão ruim que na escola, naquele tempo do ginásio, quando na educação física o professor falava assim para os alunos, olha, montem 2 equipes. Nenhuma das equipes me escolhia. Nossa. Não me escolhia. E eu falava para o professor, ninguém me escolheu. Aí ele falou, entra aqui. Sorte que tinha. Entra na equipe A. Sorte que tinha. Aí ficava
o número ficava complicado, né? Sim. Sorte que tinha um outro que era tão ou mais ruim que eu. Aí ele falava para mim, então você entra nessa equipe aqui e o outro, você entra nessa equipe aqui. Eu lembro até do nome desse rapaz, era o Juscelino, era um cara muito legal. Sim. Gostava de ler também, lia bastante, viu? É. E era um amigo também, e me identificava, a gente trocava muita ideia sobre livros naquela época. Sim. Já havia o meu envolvimento intenso com a literatura, né? Sim. E então, literatura e bola não combinava. Então, você sabe que eu sou também assim, né? Tipo, na escola era difícil a turma me escolher, porque eu sempre fui, assim, ruim tecnicamente, mas eu tenho muita raça. Só que, assim, de 10 jogos que eu jogava, um eu jogava bem. Eu não sei o que acontecia comigo, eu começava a meter bola no ângulo, começava a dar bicicleta, não sei, dar chapéu, então não sei o que acontecia comigo. Só que, assim, acontecia só em um jogo. Depois, os outros dois eu jogava ruim, não tinha técnica, tudo, mas eu tinha raça, eu marcava tudo. Mas então, eu fiz um gol certa vez. Quando eu fazia o gol, eu nem sei como eu fazia. O cara repôs a bola na quadra, era futsal, né? Uhum. O goleiro repôs a bola na quadra e a bola, ele chutou, a bola bateu na minha canela e surpreendeu, voltando imediatamente para ele. E Sim. aí foi gol meu, porque bateu na minha canela. Sim, então nossa. eu fiz que a turma chamava de gol de susto. O gol chorado. Gol de susto. Então, eu fiz esse gol. Então, falando futebol porque tá tendo o Mundial de Clubes, o Super Mundial de Clubes lá nos Estados Unidos. São craques, né? Aí são craques. Aí são grandes craques da Europa, Messi do Brasil. Jogando ontem. E é o seguinte, porque assim, esse Mundial agora, esse Super Mundial é a primeira edição esse ano. Porque é o seguinte, a FIFA fez o seguinte, como os brasileiros estavam perdendo o antigo Mundial todo ano, que assim, ainda tem, mas agora virou intercontinental. Só uma interrupção, por favor. Você percebeu, né? Saímos aqui da história dos pernas de pau para os verdadeiros craques. Agora sim, a gente saiu dos caras os ruins de bola agora para os craques, né? Então, porque é o seguinte, antes desse Mundial no final do ano, que o brasileiro pegava o europeu, pegava um time da Oceania, da Arábia lá, daí o brasileiro ia para a final com o europeu, sempre tomava taca, né? Daí o que a FIFA fez? A FIFA, vou dar uma chance para os brasileiros, né? Porque só o europeu ganha. O que a FIFA fez? Criou um Super Mundial com 32 equipes, com muito mais europeus, muito mais times, outros times africanos, mas encheu de time europeu. É o que a FIFA fez assim para dar chance para os times brasileiros. Então, o que está tendo agora o Mundial de Clubes, e eu vou falar aqui como está a situação de cada clube brasileiro. O Pudim até vai colocar aí o grupo. Aqui, ó, primeiro, ó, grupo do Palmeiras, né? Porque nesse Mundial tem 4 clubes brasileiros, né? Tem Palmeiras, Botafogo, Fluminense e Flamengo, que são os últimos campeões da Libertadores. Era pro Corinthians estar nesse Mundial, né? Mas não tá, né? Fazer o quê? Aqui o Palmeiras é o seguinte, né? O Palmeiras se classificou em primeiro, com o Inter Miami em segundo. O Porto e o Al-Ahly ficaram de fora. E ontem estava tendo Palmeiras e Inter Miami, né? E eu sequei muito o Palmeiras, e eu fiquei com muita raiva do Porto, fiquei com muita raiva do Al-Ahly, fiquei com muita raiva do Inter Miami também, que abriu 2-0, e não sei o que os caras fez lá, os caras se abriu, ou ficou cansado, não sei. Daí o Palmeiras empatou, porque se o Palmeiras não tivesse empatado, o Palmeiras ia ficar em segundo, ia pegar outro adversário nas oitavas, depois eu chego lá. E então aqui no grupo, o Palmeiras que ela ficou em primeiro, o Inter Miami em segundo. Agora vamos pro outro grupo lá, que é o grupo do... O Pudim vai passar aqui. Aqui o grupo do Botafogo e o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain se classificou em primeiro, o Botafogo em segundo, Atlético de Madrid ficou em terceiro e o Seattle Sounders em quarto. O Botafogo, assim, teve um jogo histórico, né? Que o Botafogo ganhou do PSG de 1-0. Assim, a turma falou que nossa, não sei, a mídia é meio louca. Falou assim que foi a maior vitória de um brasileiro contra um europeu no Mundial. Não, menos. Assim, na minha opinião, não chega nem perto da Corinthians e Chelsea em 2012 ou do São Paulo contra o Milan e contra o Barcelona em 92, 93. Só que aquilo lá, né? E aqui, ó, o Paris Saint-Germain ficou em primeiro e o Botafogo em segundo. O Botafogo ontem, bastava um empate contra o Atlético de Madrid que ele ficava em primeiro, só que acabou tomando o gol do Griezmann lá nos últimos segundos. Então aqui, ó, Paris em primeiro, Botafogo em segundo. O outro grupo é o grupo do Flamengo. Aqui, ó, o Flamengo e Chelsea, né? O Flamengo, ele assim, tá mais sossegado e para mim o Flamengo é o que tá jogando o melhor futebol entre os brasileiros. Porque o Flamengo ganhou o primeiro jogo lá do Esperance e meteu um 3-1 no Chelsea.
no outro jogo. Apesar que esse Chelsea é um dos piores Chelseas que eu já vi na minha vida. Você pega lá o Chelsea, lá, quem que tava jogando lá? Pedro Neto, Caicedo, Reece James, Palmer, esses caras. Cara, eu vi Chelsea com Essien, com Drogba, com Hazard, com Lampard. Agora comprar o Chelsea lá que eu vi. Com esse Chelsea, é brincadeira esse Chelsea. E o Flamengo quase perdeu ainda. Só que esse Chelsea é ruim. E o Chelsea não entrou com o time titular, então. Assim, não tô desmerecendo a vitória do Flamengo. Parabéns ao Flamengo, tudo. Mas vamos ver agora no mata-mata. Então, o Flamengo já está classificado em primeiro. Já está garantido em primeiro. E o Chelsea e o Esperance vão brigar pela segunda vaga. Que vai ficar em segundo. Eu acho que o Chelsea vai levar essa segunda vaga. E agora no grupo do Fluminense. Tem o Fluminense agora. O grupo do Fluminense é o seguinte. Eu acho que o Fluminense, entre os brasileiros, é o que corre risco. Porque é o seguinte, apesar do Fluminense estar em primeiro, ele está com 4 pontos, o Borussia com 4, e depois tem o Mamelodi Sundowns lá, com 3, não sei como fala, Marmelode, não sei como fala, e o Sun. O Borussia Dortmund vai pegar o Sun. O Sun já está eliminado, porque mesmo se ganhar não vai chegar a 4 pontos. Então o Borussia Dortmund vai ganhar, o Sun, como já está eliminado, eu não sei como o Sun vai jogar, talvez já jogue assim, já entregue, então provavelmente o Borussia vai ganhar. O Borussia ganhando vai chegar a 7 pontos. E o Fluminense vai jogar um jogo de vida ou morte contra o Mamelodi. O Mamelodi que fez um jogo duro contra o Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund ganhou de 4-3, se não me engano. Então foi um jogão. Então o Mamelodi vai fazer um jogo duro com o Fluminense, porque o Mamelodi precisa ganhar do Fluminense para se classificar. E o Fluminense é aquilo lá, né? O Fluminense faz 10 gols, toma 9. Então vai ser aquele jogo lá e cá. Então para mim o Fluminense corre risco de não se classificar. Porque se o Mamelodi ganhar do Fluminense e o Borussia ganhar do Sun, já era. O Fluminense cai fora. Então, entre todos os brasileiros, para mim, o Flamengo é o que está jogando melhor, Botafogo está jogando bem, Fluminense, e para mim o pior brasileiro é o Palmeiras. Inclusive, o Leandro Amaral, ele pediu para mim, quando falar de Palmeiras, falar assim, Palmeiras, vírgula, sem Mundial. Então, toda vez que eu for falar agora de Palmeiras aqui, não vou falar só Palmeiras, vou falar Palmeiras, vírgula, sem Mundial. É um corintiano falando, hein? Então, porque não tá assim, não tem como, né? Não, os caras, assim, o Palmeiras, assim, pra mim é o seguinte, mais vergonhoso do que não ter Mundial é você achar que tem Mundial. Porque o Palmeiras fica insistindo com essa história de Copa Rio Mundial. Eles falam que, antes de embarcar para os Estados Unidos, eles falam assim, vamos em busca do bi. Que bi? Pra você ser campeão, você precisa conquistar o primeiro que bi, velho. Que um corintiano falando. O Leandro aqui tá na produção, o Leandro é palmeirense aqui da produção, né? Nem ele acha que essa Copa Rio é mundial. Essa Copa Rio é pinga, vocês criaram. Quando vocês foram campeão em 2012, vocês criaram esse mundial. Para. Então, Palmeiras, para de passar vergonha. Vocês tiveram 3 chances de ganhar mundial. Entendeu? Vocês ficam inventando Copa Rio, vocês tiveram 3 chances. Lá contra o Manchester United, lá que o Marcos socou o ar. Eu era criança, eu lembro desse jogo, eu comemorei, o Marcos socou o ar. Foi um dos momentos mais emblemáticos da minha vida. O Marcos socando o ar e o Roy Keane lá metendo gol. Depois o Gignac lá, e o Tigre lá, o Tigre com as garras assim, engoliram vocês. E depois o Havertz lá contra o Chelsea. Então vocês tiveram 3 chances e não conseguiram. Agora vocês querem insistir que Copa Rio é mundial. Fosse assim, então o São Paulo também é campeão mundial, ganhou a Copa Rio, o Corinthians é campeão mundial, o Fluminense é campeão mundial, ganhou a Copa Rio, tem outros times também que ganharam a Copa Rio. Agora só vocês que é a Copa Rio que ganha mundial, né? Então, brincadeira. Lucas, e você abriu uma polêmica nas suas redes sociais, que você não está torcendo por nenhum brasileiro lá do Mundial. Por quê? Eu falar o seguinte, eu posso até ser polêmico, mas essa história de os torcedores de outros times torcer para o Palmeiras, ou Flamengo, ou Botafogo, Fluminense. Desculpa, eu acho isso sem sentido, eu acho isso ridículo. Por exemplo, eu sou corintiano raiz. Agora, tem corintiano que é modinha aí, porque tem uns corintianos que, assim, fala que é corintiano, mas não sabe a escalação do time, nem assiste jogo. Eu tenho um amigo meu que fala que é corintiano, mas ele não acompanha o Corinthians, não sabe a escalação do Corinthians. Ele acha que o Dida, o Tevez, joga no Corinthians ainda. Ele acha que o Marcelinho Carioca tá no Corinthians. Então, que corintiano que vê a modinha? Eu, como corintiano raiz, falo o seguinte: você acha que eu vou torcer para Flamengo? Você acha que eu vou torcer para Palmeiras? Você acha que eu, corintiano, e você também, que é corintiano, você vai torcer para Palmeiras ser campeão mundial, é isso?
O Botafogo, assim, eu não ligo muito, assim, porque o Botafogo não é rival e o Botafogo nasceu ano passado. Então, eu não ligo tanto. Agora, o Fluminense também eu não ligo, também não é rival, mas assim, o Botafogo, o Fluminense eu não ligo tanto, mas também não vou torcer para eles. E aquela história de que esses times, né, nesse contexto, nesse Mundial, eles representam o Brasil, eles são o Brasil. Não. Ó, vou falar uma coisa pra você, ó. Clube é uma coisa, seleção é outra. Não tem nada a ver, até porque o Palmeiras já tem a torcida dele. O Flamengo já tem a torcida dele. O Botafogo já tem, o Fluminense já tem. Por que outros torcedores vão torcer para esses times? Assim, aquele negócio em nome do futebol brasileiro, em nome, vamos provar que nós somos maiores que os europeus, que não sei o quê. Cara, pra mim não faz nenhum sentido. Até porque eu sou corintiano, eu só vou torcer pro Corinthians. Eu não vou torcer pra Botafogo, pra Palmeiras. Até porque, ó, corintianos, porque eu tenho corintiano que tá torcendo Palmeiras, sabia? Ó, corintiano que torce pra Palmeiras, pra Flamengo. Ó, vocês esqueceram da zoeira? Esqueceram, ó, do tri da pré? Esqueceram do acesso negado? Esqueceram do menor de São Paulo? Vocês acham que o Palmeiras, o flamenguista, o botafoguense torcendo para nós lá no Mundial lá de 2012 contra o Chelsea? Vocês acham que eles torcem para nós na Libertadores? Vocês acham que eles torcendo para nós no Mundial? Agora você vai torcer para eles, é isso? Desculpa. Para mim isso é modinha. Eu sou torcedor raiz, cara. Eu só torço pro Corinthians. Com essa posição sua, você está recebendo apoio? O que eu vi foi gente criticando você. Eu coloquei lá no meu TikTok, que eu falo do Corinthians e futebol no meu TikTok, no meu YouTube lá. Inclusive lá no TikTok você vai ver assim vários vídeos meus que eu tô falando com raiva e com tristeza. Por quê? Porque eu tô falando de Corinthians. E Corinthians ultimamente eu só fico triste com raiva. Então eu fico puto lá. Então por isso que é o seguinte, o meu dia vai ser bom ou não, dependendo se vai ter jogo do Corinthians, entendeu? Se não tem jogo do Corinthians, meu dia vai ser bom. Se tem jogo do Corinthians, vai depender se o Corinthians vai ganhar ou não. Se o Corinthians não ganha, eu perco meu dia. Então você hoje é um corintiano indignado. Hoje eu sou um corintiano muito, assim, torcer pro Corinthians hoje é aquilo lá, né? Você tem que estar com o cardiograma em dia, você tem que saber se você quer isso mesmo da vida, entendeu? Porque torcer pro Corinthians hoje tá muito triste, tá muito difícil, mas aquilo lá vale a pena, sabe? Mas você tem esperança de que um dia o Corinthians mude, volte a conquistar vitórias? Vamos ver, né? Parece que cada ano que passa, parece que não tem esperança. A turma fala de SAF, essas coisas, mas é aquilo lá. Tem que ter pessoas competentes gerindo esse clube. Tem que ter uma diretoria competente, porque senão não vai para frente. E voltando lá pro assunto lá de torcer pro time brasileiro ou não, então é o seguinte, vamos supor, torcer para o Palmeiras, não precisa nem dizer, né? O nosso maior rival. Torcer para Flamengo. Você, Corinthians, vai torcer para Flamengo? Quem que eliminou nós em 2 Copas do Brasil? Quem que eliminou nós na Libertadores? E todo ano a gente tomando, taca do Flamengo, taca. Todo ano eu não aguento mais tomar taca do Flamengo. E você vai torcer pro Flamengo, corintiano? Duas perguntas que não querem calar. Duas perguntas que não querem calar. Não, até porque, vamos supor... A primeira, qual desses times brasileiros tem mais chance nesse Mundial? Eu acho que é o Flamengo. Assim, o que tá jogando um futebol melhor. O Palmeiras, sem Mundial, é o que tá jogando o pior futebol, porque você vê lá, o Palmeiras empatou ontem com o time Master, né? Um time sub-40, você vê Messi, Suárez, quase com 40 anos, Jordi Alba com quase 40 anos, Busquets, 40 anos, entendeu? Então os caras tomaram sufoco do time Master, assim, sabe aquele time de casado e solteiro? A segunda pergunta, ficou mais difícil agora para um time brasileiro ganhar um Mundial, comparando esse esquema hoje de jogo do Mundial em comparação com o anterior? Ficou mais difícil agora? Ficou muito mais difícil, apesar de que assim, os europeus estão jogando em modo férias, né? Jogando em modo torneio de verão, né? Porque assim, o Botafogo ganhando do Paris Saint-Germain lá, o Flamengo ganhando do Chelsea, nossa, parecia que ganharam a Copa do Mundo, nossa, mídia, nossa, parecia que tinha ganhado, nossa, entendeu? Sendo que ganhou só um jogo da fase de grupos, os caras estão assim, naquele modo de férias, sabe aquele modo assim, sabe quando você vai fazer uma coisa e não quer fazer? Elas falam, não sei se eu quero, vamos lá, vai. Então, é assim que tá o europeu. Quando o europeu... E outra, quando o Botafogo ganhou do PSG, o PSG estava sem titular, estava sem Dembélé, que é o principal jogador do ataque, estava sem o João Neves, não, Rubem Neves, estava sem o Fabian Ruiz, estava sem o Marquinhos. Então o PSG entrou entrou meio soberbo, assim, sabe? Porque o PSG não conhecia o Botafogo, né? Então entrou soberbo, entrou de salto alto e perdeu mesmo, entendeu? E daí você vai pegar o Flamengo, ganhou do Chelsea, um dos piores Chelsea que eu já vi, com Pedro Neto e Palmer. Pô, eu vi o Chelsea com Hazard e Drogba na frente, agora comprar com esses caras assim, dá até dó do Chelsea. Esse Chelsea não é nem sombra do que o Chelsea foi. Esse Chelsea parece aquele Chelsea na época antes do Abramovich,
antes de entrar o dinheiro. Então é o seguinte, eu acho que é muito oba-oba, sabe, do Brasil, assim, da mídia. Parece que ele é o oba-oba da Copa 2022, que o Richarlison lá fez, o Brasil ganhou 2-0 no primeiro jogo, o Richarlison fez aquele gol de voleio, e os caras já estavam achando, nossa, o Brasil é favorito para ganhar a Copa, o Brasil vai ganhar, não sei o quê. Então tá esse nível. Sempre que existe salto alto em disputa esportiva, tanto no futebol como em outras áreas, outras modalidades, isso é um perigo, um risco, um alto risco. Sim, com certeza. E outra, é a primeira fase. Agora eu quero ver no mata-mata como vai ser. Porque a primeira fase, o time europeu estão assim, meio modo férias, eu quero ver no mata-mata. Porque se ele jogar um pouquinho que ele joga na Champions, se eles ativassem um pouquinho do modo Champions, já era, acabou para os brasileiros, entendeu? E outro fator determinante também, os europeus estão em final de temporada. Então tem um ritmo de férias. Então o ritmo deles, o físico, está caindo. E os brasileiros estão no meio da temporada. Então eles estão no auge do físico. Então a gente sabe que no futebol hoje a parte física é tão importante quanto a parte técnica. Então o que aconteceu? Os europeus, final de temporada, o físico caindo, e os brasileiros no meio da temporada, no auge físico. Então iguala. Entendeu? É por isso que está assim. Por isso que, assim, apesar do nível técnico, lá o brasileiro conseguiu igualar. Porque os caras estão no final da temporada. Isso é bom. Ou seja, só que é o seguinte, eu quero ver no mata-mata. É bom para nós, né? É bom para nós. Então para fechar aqui, Mundial. Flamengo já está classificado. Fluminense corre risco. E Botafogo e Palmeiras já estão classificados. Inclusive, vai ter um clássico nas oitavas agora, Botafogo e Palmeiras. O Palmeiras escapou do PSG. Aquele gol lá do Maurício no final salvou o Palmeiras de tomar um massacre do PSG, mas vai tomar um massacre do Botafogo também. E a outra oitavas de final, essas são as duas que já estão garantidas, né? Palmeiras e Botafogo, uma oitava de final, e a outra oitava de final Inter Miami e PSG. Enquanto isso, sabe por quem que eu mais torço do que pelo que é disputado em campo? Eu torço, é estranho dizer isso, mas eu torço pelas torcidas. Você vê a empolgação da torcida, os torcedores, homens, as mulheres, as crianças. Vê como é bonito? Nossa, bonito mesmo. Quando, até agora, a gente tem visto vitórias, né? Bom desempenho. Mas eu temo quando chegar, e vai chegar, o momento de derrotas, né? Aí eu fico triste pela torcida. Fico contente quando os times brasileiros ganham, conquistam vitórias, a torcida comemora, vibrante, entusiasmada, aí é a parte bonita, né? Sim. Mas quando chegar a parte das derrotas, vai ser triste. Aí eu fico sim, com certeza. com sentimento assim, de compaixão e de sofrimento, eu sofro junto. Sim, inclusive, não só a torcida brasileira, mas a torcida dos sul-americanos, Argentina também, estão dando um show nesse Mundial. Teve o jogo lá do Bayern do Boca Juniors, que o Boca parecia que era a Bombonera, lá o estádio dos Estados Unidos lá. Então, tanto é que os jogadores do Boca não conseguiram nem se comunicar dentro de campo, tanto barulho que a torcida do Boca. Então, a torcida brasileira, a torcida sul-americana estão de parabéns que estão dando um show lá. Você acha que a torcida é o jogador a mais mesmo, como dizem? É o jogador a mais mesmo? Tem lá os jogadores em campo e a torcida é aquele jogador adicional? Olha, a torcida ajuda. Só que se não tiver time, não adianta. Se fosse assim, então, o Corinthians ia ganhar todos os campeonatos. Porque a torcida do Corinthians é a melhor do Brasil, mas só que o time é tão ruim que não adianta ter torcida. Não consegue, né? E para fechar, assim, é o seguinte, o Mundial, eu ainda acho que o europeu vai ganhar, e eu vou torcer pro Palmeiras cair fora, vou torcer pro Flamengo cair fora, e assim, e o Botafogo e o Fluminense, não é que eu vou torcer assim, nossa, caia fora, eu não vou ligar, assim, se cair fora, beleza, se não cair, beleza, mas agora, se chegar Botafogo ou Fluminense numa final, eu vou torcer para não ganhar. Porque eu quero que o Corinthians ainda seja o último sul-americano campeão mundial. Porque é a única coisa que a gente tem para torcer hoje para se achar, sabe? Para se ter orgulho. É o passado. É a única coisa que o Corinthians tem hoje de... O Corinthians vive hoje de passado? Com certeza. É tudo TBT, é tudo Mundial 2012, não sei o quê. Eu cansei de passado, velho. Eu quero presente. Lá em 95, em 2000, não sei o quê. Eu sigo as redes sociais do Corinthians, todo aniversário da defesa do Cássio contra o Diego Souza na Libertadores. Aniversário que o Corinthians ganhou do Boca. Ganhou do Chelsea lá em 2012. Cara, cansei de TBT, eu quero
o presente, eu quero o presente e o futuro. Até para garantir uma possibilidade de futuro. É, sim. E por falar em futuro, Araújo, é o seguinte, vamos mudar de assunto aqui, o Mundial aqui, o assunto fechou. E o outro assunto, o próximo assunto também tem a ver com o Mundial, com o mundo. Tem a ver com o Mundial. O nosso planeta, a nossa casa. Sim, com certeza. Tanto é que aqui o Pudim já colocou a imagem aqui, ó. Não se assustem, hein? Não se assustem, mas é o que pode acontecer mesmo. É o seguinte, Araújo, o seu lançamento do livro vai ser dia 9 de agosto. E a pergunta é, vamos estar vivos até lá? A civilização vai estar viva até lá? A civilização como a conhecemos vai se manter em pé? Porque é o seguinte, tem uma notícia boa. Se tiver terceira guerra mundial, sabe qual que é o lugar mais seguro? A sede do Palmeiras. Porque lá não tem mundial. Então, se tiver terceira guerra mundial, vamos todos para Barra Funda, na sede do Palmeiras, que lá é o lugar mais seguro, porque não tem mundial, então vamos se... Estou repetindo, é um corintiano que está falando. Mas voltando a essa questão do tabuleiro de fogo, horror, realmente, e a sua pergunta tem tudo a ver. O nível e a frequência e a intensidade e a elevação da escala dos acontecimentos nas últimas semanas foram de tal ordem que, sabe, quando eu acordava pela manhã, ainda faço isso, a primeira sensação é de sobressalto. O que aconteceu? Aí corro às minhas fontes alternativas para que... o que está acontecendo? Será que estamos aqui ainda? Quando você vê a internet está funcionando, é um sinal de que estamos aqui ainda. Agora, a incerteza foi elevada a tal grau que você... E os acontecimentos de toda ordem e com tanta frequência que você perde a noção de qualquer certeza. Você não tem certeza de nada. Se a incerteza já era uma companhia constante, ela passa a ser de uma constância muito maior com essa guerra. Essa guerra que tem antecedentes históricos e que, como toda guerra, ela não começa com o primeiro tiro, ela começa com as tensões e os interesses, primeiro, negociados na diplomacia. E aí, quando a diplomacia falha, começam os tiros. É a parte mais terrível. É a parte em que estamos. Aconteceu agora, na terça-feira, à noite, aconteceu uma surpresa, que foi o anúncio por parte do mandatário do Império do Norte, o Donald Trump, de que desculpa interromper. Cessar fogo, mas isso é muito precário e há muitas dúvidas. Sim. E agora nós estamos na hora de esperar o que vai acontecer. E tudo continua sendo incerto. Então, eu queria falar um negócio também, que assim, eu também acordo assim, com medo, assim, acordo assim, preocupado, assim, eu acordo assim, eu vejo meu celular assim, começo a atualizar assim, clico assim, Israel, Irã, o que está acontecendo assim, porque eu tenho realmente assim, um risco de uma escalada nessa guerra é muito preocupante, porque você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o que essas pessoas estão pensando. E assim, para quem está assistindo a gente, se você puder dar um resumo do que está acontecendo, como que começou essa guerra Irã-Israel, quem que atacou primeiro, quem não atacou, como que está a situação. Assim, só um resumo, assim, para depois a gente começar a entrar assim, mais aprofundado. Essa tensão sempre existiu, tem a ver com o domínio imperialista no mundo. O império quer tudo para si, e o império hegemônico hoje continua sendo o Império do Norte. Ele quer tudo para si, por isso, no caso deste império, ele mantém bases, centenas de bases espalhadas em todo o mundo, para defender seus interesses, interesses que, na maioria das vezes, não respeitam leis, não respeitam nada, e a atuação, a lógica de atuação, não é diplomática, é a lógica das garras, do porrete e da dentada, ou seja, é a força bruta. Essa é a política que determina a ação do Império do Norte. E de todos os impérios anteriores também, como na época do Império Britânico. Era assim que as coisas andavam. Era assim que as coisas eram determinadas, era esta
era este o fio condutor das relações humanas e de poder, tanto antes como hoje. No caso do Irã, vamos delimitar um tempo aí, década de 50, houve um líder que nacionalizou o petróleo, aí com influência do Império do Norte, foi dado um golpe, colocaram lá um fantoche do Império, ou seja, um líder que que aceitava o que o Império determinava, fantoche por isso, chamado Reza Pahlavi. Ele ficou lá até 1979, quando ocorreu a Revolução Islâmica, liderada pelo Ayatollah Khomeini, e essa Revolução Islâmica transformou o Irã num país independente, e quer dizer, agora, a partir de então, o Império não mandava ali. Quem mandava eram os ayatollahs, era a Revolução Islâmica liderada pelos ayatollahs, naquele momento, especialmente pelo Ayatollah Supremo, o Khomeini. E vivendo a sua vida, né? Existem questões críticas que nós ocidentais criticamos em relação ao Irã, mas ele tem, assim como outros países, o direito à autodeterminação, ou seja, o povo iraniano, decidir como deve seguir a sua vida. Isso se chama autodeterminação e independência dos povos. E, de repente, começou a tensão. Já é uma área, o oeste da Ásia já é uma área muito tensa, principalmente desde a criação do Estado sionista de Israel, em 1948. Sempre foi tenso. Desde que criou Israel, começou a ficar tenso lá. Exatamente. E agora ficou assim, um grau assim, absurdo depois que Israel começou a bombardear Gaza, né? Lá começou em 2023, né? O interessante é que houve um período em que, inclusive, durante aquele período em que o Irã era governado por um fantoche, que o Estado de Israel e o Irã até tinham uma relação assim de cooperação. Uhum. As relações azedaram, vamos dizer assim, depois da Revolução Islâmica em 1979. E aí, de lá para cá, a tensão é total e se agrava cada vez mais, ao ponto de chegar nas últimas semanas, o Irã ele tem um programa nuclear, ele declarou e tem fiscalização feita pela Agência de Energia Atômica, que confirmou que o Irã não tem bomba e não estava prestes a ter uma bomba atômica. Então, ele tem o seu programa nuclear. E até a CIA confirmou isso, né? Para aplicar em fins pacíficos, por exemplo, na geração de energia e em ciência. E tem o acompanhamento da Agência Internacional de Energia Atômica, que comprova isso. Mas a narrativa do Estado sionista de Israel é que não. É que lá está prestes a fazer uma bomba mesmo. Só que o Estado sionista fala isso há décadas. Desde a década de 90 você encontra vídeos do líder do Estado sionista acusando a mesma coisa. E de repente agora, às vésperas de uma reunião marcada para dia 15 de junho, no dia 13, eis que Israel ataca o Irã, assim, surpreendendo, porque havia uma reunião de negociação prevista para 2 dias depois, surpreende o Irã e com esse ataque, desrespeitando todo o regulamento das leis internacionais que regem as relações entre os países e com uma narrativa que depois se comprovou ser totalmente fora da realidade. Ou seja, o Irã
pelo que reconhece, inclusive, uma chefe do próprio Império do Norte, não estava prestes a fazer a bomba atômica, e o Estado de Israel, com essa narrativa, atacou o Irã. E deu no que deu, né? Uhum. Porque o Irã se mostrou, e surpreendeu também muita gente, se mostrou com uma competência em termos bélicos de dar uma resposta à altura do Estado sionista de Israel. Sim. Eu acho engraçado assim que o Estado sionista de Israel e os Estados Unidos assim são hipócritas, né? Porque eles têm bomba atômica, o Estado sionista de Israel não é signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear, e ele acusa o Irã de fabricar bomba atômica, sendo que o Irã é signatário do Tratado de Não Proliferação, e já foi provado que o Irã não está fabricando bomba, que todo o enriquecimento lá é para fins civis. Então isso é hipocrisia, né? Tipo, você tem a bomba e acusa o outro que o outro vai ser perigoso porque está construindo a bomba, há mais de 30 anos você fala que o Israel fala que o Irã está fabricando a bomba e não está fabricando. Sendo que Israel tem a bomba e não é signatário do tratado. Isso é uma hipocrisia também, né, Araújo? É uma hipocrisia e um cinismo também, Sim. porque essa posição é a lógica do Império do Norte e dos países que detêm a bomba nuclear, Uhum. a capacidade nuclear de fazer explosões criminosas, Uhum. como fez o Império do Norte contra Hiroshima e Nagasaki, contra a população civil, em 1945. Então, eles detêm esse poder e não querem que ninguém mais detenha, além deles. Uhum. Ou seja, só eles podem. Eles se arvoram em querer ser os donos do mundo. E isso gera tensões, aliás. Sim. Por quê? Há resistência, sempre há resistência. Uhum. A história mostra que, por mais forte que sejam os impérios, sempre haverá resistência, mesmo que essa resistência seja fragilizada perante o poder dos impérios. A história mostra isso e um exemplo que pode ser citado é o Império Romano. Havia muita resistência durante todos os séculos em que durou o Império Romano. E essas resistências foram responsáveis pela queda do Império Romano. Essas resistências existem hoje também, ao ponto de, em história, a gente poder concluir: o julgamento da história é implacável com os vilões imperiais. E aquilo lá, né, Araújo? Tem a lei do retorno e a lei do retorno nunca falha. O Estado sionista de Israel perdeu totalmente a moral pelo que ele fez em Gaza, pelo genocídio que está fazendo ainda em Gaza. Mais de 60 mil pessoas, coisas de 20 mil crianças, bebês e mulheres mortas. E agora está sendo atacado. Ou seja, agora ele está provando do próprio veneno. Agora ele está vendo está sentindo na pele o que os palestinos estão passando. No caso da Palestina, ele atacou um povo que não tinha exército. Os palestinos da faixa de Gaza têm um grupo armado de resistência a uma ocupação colonial, que é a ocupação sionista, e isso é direito de todos os povos ocupados, direito reconhecido pela própria ONU, que diz que ela declara que, em sendo ocupado e em você, ou seja, o povo, referido povo, sendo tratado de forma colonial, ele tem o direito de reagir, inclusive pelo uso das armas. Sim, com certeza. Inclusive, assim, falar para quem está nos assistindo, não se informe apenas pelas grandes mídias, porque essas grandes mídias, muitas delas, estão a favor do Império do Norte. Então, só tem uma versão. Procure estudar, procure se informar mais, procure se aprofundar. Não fique só se informando por essas mídias. Tem muita mídia, principalmente as grandes mídias, que informa tudo errado, eles distorcem tudo. Então, para você que está nos assistindo, estude, se informe, para saber o que realmente está acontecendo, estude história, para saber a realidade, né, Araújo, a verdade dessa história.
Eu não vejo mais, eu sou repórter de profissão, trabalhei na grande mídia também, e não vejo mais a grande mídia, me recuso. Eu também, Eu não vejo. busco mídias alternativas, jornalistas que estão em várias partes do mundo e que nos abastecem de informações que são próximas da verdade. A mídia, a grande mídia que nós conhecemos, a mídia ocidental, isso não acontece só no Brasil, ela manipula, desinforma e, pior, mente a serviço dos interesses do Império do Norte. Sim. Ela transmite notícias como se fizesse assessoria para o Império do Norte. Isso é grave porque cria uma legião de pessoas que estão avaliando uma situação grave dessa natureza de forma totalmente equivocada, achando que o vilão é herói e transformando a vítima em vilã. Sim. Entendeu? No mundo tá assim, trocam as narrativas, trocam as posições. Distorce tudo. Que nem assim eu acho engraçado, né? Eles falam lá que o Ayatollah Khamenei é ditador. Daí o Trump vai lá, daí tem um ataque lá do Império do Norte, sendo que estava tendo negociação, e mesmo assim ele foi lá e atacou, né? Com os B-2 lá, os bombardeiros B-2, que tem aquelas bombas de profundidade para atacar as usinas nucleares do Irã. Só que daí o que ele fez? Ele passou por cima do Congresso, que para ter um ataque desse precisa da autorização do Congresso. A Constituição estadunidense exige isso. Sim, ele passou por cima do Congresso, passou por cima da Carta da ONU, passou por cima de todas as leis internacionais, passou por cima da soberania do Irã e foi lá e atacou. E o Império do Norte passou por cima, inclusive, do povo estadunidense, sim, que elegeu o atual mandatário, Donald Trump, porque, entre outros motivos, ele prometia não iniciar nenhuma guerra e acabar com essas guerras, inclusive a guerra da Ucrânia. Sim. Ele, além de não fazer isso, ele entrou nessa guerra entre Irã e Israel. Então pense bem, quem que é o ditador nessa história? Quem que realmente é o vilão? Eu peguei uma imagem que mostra a história, Araújo. Nos últimos 150 anos, colocou lá Irã e Estados Unidos do lado. Nos últimos 150 anos, o Irã não iniciou nenhuma guerra. Daí tá lá os Estados Unidos, tinha tantos países que ele ou iniciou a guerra, ou bombardeou, ou colocou revoltas lá, ou se infiltrou, ou sabotou. Tinha tantos países lá, acho que tinha uns 50, 80, quase 100. É Vietnã, é Laos, é Camboja, é Panamá, é o próprio Brasil, é Síria, cara, é tanto país que os Estados Unidos invadiu nesses últimos anos. Complementar essa lista, Iugoslávia, é muito país. Líbia, destruiu a Líbia, Iêmen, e nos últimos tempos foram invadidos, atacados, né? Além do Iêmen, o Líbano, a Síria, e onde o Império ataca com suas garras, o porrete, a dentada, fica tudo destruído. Sim. Dizimado, milhões de mortos e tudo destruído. É o que está acontecendo em Gaza também. E esse ataque do Império do Norte, aquilo lá rasgou tudo assim que a gente tinha de diplomacia. Não existe mais diplomacia. Não existe mais, não adianta mais ONU, não adianta mais Conselho de Segurança. Agora é a lei do cão. É a lei do mais forte. Quem tem mais força? Quem tem a bomba atômica? Quem tem mais força é que manda agora. A gente voltou na época lá da queda do Império Romano, na época da Idade Média, que não importa o diálogo mais. O que importa direito internacional não existe mais. Não existe mais direito internacional. O que existe agora é a lei do mais forte. É a lei da mais forte, a força das armas, e aquilo lá, diálogo, acabou. A diplomacia acabou, a democracia acabou. É isso que os Estados Unidos quer hoje. Ele quer ser o juiz do mundo, quer fazer o que ele quer. E então hoje acabou diálogo, acabou tudo.
o próprio Império do Norte, que se arvora em ser um exemplo de democracia, ele não é, na verdade, uma democracia. Ele hoje é uma plutocracia. Uhum. Que democracia é essa que intervém nos destinos de outros povos para colonizar, para explorar as riquezas de outros povos, para dominar e para sustentar outros países que, aos olhos ocidentais, são ditaduras, mas não são chamadas de ditaduras porque essas ditaduras são convenientes e se ajoelham perante esse Império do Norte. Sim. Um exemplo disso é a própria Arábia Saudita. Uhum. Chamam o Irã de ditadura, né? Ué, e a Arábia Saudita? O cara tá lá há vários anos lá e não sai. O próprio caso da Ucrânia. O presidente da Ucrânia, o Zelensky, o mandato dele foi expirado há 2 anos. Acabou no dia 14 de maio de 2023. Uhum. Ele não chamou eleições, não chamou nada, e está lá. Tá E é lá chamado de presidente, e não é nada, não tem, legalmente, ele não tem representatividade nenhuma. Ou está seja, lá, eles por quê? invertem. É um fantoche a serviço do Império do Norte. Quem que é o ditador? Eles invertem a história. E eu estava vendo também os mísseis lá, Araújo. Tem um míssil do Irã lá chamado Fatah, que é o principal míssil deles. A velocidade lá é assim, absurda. Eles atingem a velocidade assim, de Mach 13, Mach 15. Ó. Aqui no Pense Comigo, além das informações, a gente explica também detalhes técnicos. O que é Mach? Mach é a velocidade de propagação do som no ambiente. Pega assim, Mach 1 a Mach 5. É supersônico, ou seja, a velocidade do míssil é Mach 3, Mach 4, Mach 5, ou seja, ele é 5 vezes mais rápido que a velocidade de propagação do som. E se o míssil é mais de Mach 5, ele é chamado de hipersônico. Ou seja, esses mísseis lá que estão em Israel... Para deixar claro, o que é Mach mesmo? Então, Mach é a velocidade do som no ambiente. E esses mísseis que estão lá, que são lançados por Israel, pelo Irã, eles são hipersônicos. Ou seja, o míssil do Irã, por exemplo, Fatah, ele atinge até Mach 13, entre Mach 13 e Mach 15, que seria entre 13.000 e 15.000 km por hora. Então, acima de Mach 5 é chamado hipersônico. Abaixo, entre Mach 1 e Mach 5, é chamado supersônico. Ou seja, acima de Mach 5 é uma velocidade inimaginável, é muito rápido. Então, é por isso que é muito difícil interceptar. Por isso que esse chamado domo de ferro, que era imbatível, não está dando conta. Porque imagine um estado de Israel, assim, que é menor que o estado do Sergipe. Com a população lá que tem. É muito mais fácil atacar Israel do que atacar o Irã, que é muito maior, assim, é o território. Porque se lançam mísseis de saturação, a chance de atingir é muito maior. Então é muito difícil para o domo de ferro conseguir interceptar todos os mísseis. Tem muito míssil que ele deixou passar, tanto é que você vai ver Tel Aviv, Jerusalém, Haifa, tudo, muitas casas, muitos prédios destruídos, porque não adianta, é muito míssil. Só para finalizar, a última surpresa, o cessar-fogo anunciado pelo Donald Trump, você acredita ou não? Não acredito nem um pouco. Para mim, armadilha, para mim, esse cessar-fogo é que nem aquela anedota do escorpião do sapo, sabe? Que o escorpião chega pro sapo, tem um rio assim, daí o escorpião pede pro sapo atravessar o rio, assim, nas costas do sapo para atravessar o rio. Daí o sapo falou assim, eu não, você vai me picar? Daí o escorpião fala assim, se eu te picar, você morre, você afunda, eu afundo e eu morro também. Então você acha que você é doido para picar você e morrer também? Daí o sapo, pensando nisso, beleza, né? Daí o sapo colocou o escorpião nas costas, foi atravessar o rio, mesmo assim o escorpião picou. Daí o sapo falou assim, ué, porque você me picou, você prometeu que não ia picar e você vai morrer também. Daí o escorpião, mas é da minha natureza. Ou seja, você confiar no Estado sionista de Israel e nos Estados Unidos é a pior coisa que tem, a mesma coisa que confiar no escorpião. São estados que inconfiáveis, totalmente. Não cumprem acordos, não respeitam os direitos internacionais, e a história demonstra isso. Então, só para completar, informar que esse cessar-fogo é precário, que ninguém acredita, ninguém pelo menos que tem as informações reais do campo de batalha. Primeiro, eu queria observar uma coisa. Tudo que se avalia hoje
é avaliado mais sobre mais perguntas do que respostas. Sim. Essas respostas virão depois ou não virão nunca. Uhum. Então a gente tem, por mais que a gente sabe menos do que realmente acontece. Porque exige muita informação escondida, censurada e o que é próprio das guerras, né? Uhum. Dizem que a primeira vítima da guerra é a verdade. Sim, com certeza. E isso é correto. Eu espero que... Então, chegamos a esse ponto de esse cessar-fogo precário, pelo que se diz, pelo que se informa, pedido, com origem em pedido do Estado sionista de Israel, e também sem que os Estados Unidos e Israel tenham alcançado qualquer dos objetivos pretendidos. Uhum. Eles, primeiro, pretendiam acabar com o programa nuclear do Irã. Não acabaram. Segundo, pretendiam derrubar o regime do Irã. Não derrubaram. Uhum. Então... Ou seja, estão perdendo. Pelo menos não alcançaram o objetivo. Não existe vitória da parte deles. A vitória inclui... ela não é medida só pelos resultados no campo de batalha. Ela é medida principalmente no objetivo. Você alcançou o objetivo? Não. Está aí a resposta. Tanto é que assim, o Israel, se não tivesse os Estados Unidos, já tinha caído. Porque imagina, Israel, uma população de 10 milhões de pessoas, enfrentar o Irã, uma população de 90 milhões de pessoas. É absurdo isso aí, não tem como, entendeu? Então, sem os Estados Unidos, Israel não aguenta. Lucas, nosso tempo deu, né? Nosso tempo já acabou, fechou, né? Acabou. Fechou. Então, fica aí as suas despedidas, Lucas. Bom, queria agradecer a todos pela audiência, agradecer ao Pudim e toda a equipe do Estúdio 48, agradecer a você, Araújo, mais um episódio do Pensa Comigo aqui. Falamos do lançamento do livro do Araújo, que vai ser na Livraria Nobel, dia 9 de agosto. Falamos do Mundial, Mundial de Clubes, assim que eu quero que os brasileiros caiam logo. E aqui a gente falamos de geopolítica, esse momento tenso, que esperamos que o mundo encontre a paz e que não aconteça isso aqui, ó. Esperamos que não aconteça isso, porque precisamos de paz no mundo, não de guerra. E eu agradeço também a você, a sua audiência e atenção, que é muito importante para nós. Agradeço ao pessoal aqui da técnica também, ao Rodrigo Pudim, ao Leandro, que está aqui, e peço que você continue nos acompanhando, nos prestigiando com a sua audiência, e lembre-se, meu livro, Um Brinde ao Nada. Paz e livros, literatura, guerras, jamais. Isso aí, mais livros. Valeu, pessoal. Obrigado.